Oi gente, belezinha? Meu nome é Anice, eu sou professora de Filosofia e Sociologia da Rede Cromos de Ensino. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta esse vídeo. Hoje eu vou corrigir com vocês a questão 77 da prova amarela. E é uma questão bem interessante e ela mostra o quê? Uma questão de sociologia. Ela nos traz um texto dizendo assim: a Roda dos Expostos de Salvador data de 1726 e foi uma das instituições implantadas com o objetivo de acolher e prover um encaminhamento para a criança recém-nascida abandonada. O que acontece é o seguinte: nas igrejas, nos conventos das cidades, tinha-se no século XVIII uma roda nas paredes em que, independente de se a igreja estivesse aberta ou fechada, uma pessoa conseguiria rodar essa portinha pela rua, colocar uma criança e aí terminava de rodar a criança para o lado de dentro da igreja. Então a pessoa poderia fazer isso, de colocar uma criança ali de madrugada ou no momento que ninguém estivesse olhando, como uma forma de deixar aquela criança para adoção. As pessoas faziam isso no século XVIII, quando elas não tinham condições de criar os filhos, às vezes os filhos não eram do casamento, e aí acabavam abandonando essas crianças nessa chamada Roda dos Expostos. Essa assistência que a igreja dava, fundamentava-se, baseava-se em práticas caritativas, ou seja, práticas de caridade, paternalistas e imediatistas que visavam o cuidado básico da criança e especialmente a salvação de sua alma, via batismo devido à alta mortalidade. Então, muitas vezes uma criança que tinha uma doença e que o pai iria abandonar aquela criança ali, ela não iria sobreviver. E a igreja via, nesse momento em que essa criança chegava ali, a oportunidade de salvar a alma dessa criança por meio do batismo. Então, tinham duas funções essa roda. A primeira, de acolher naquele primeiro momento, de maneira imediata, por meio da caridade, a salvar uma vida de uma criança que não seria benquista na casa dos pais, na casa da família. E uma segunda relação colocada aqui no texto é de que essa criança teria a alma salva caso ela não sobrevivesse, uma vez que, chegando ali à Roda dos Expostos, ela seria batizada. O comando da questão nos diz assim: a instituição apresentada no texto, a instituição Roda dos Expostos, justifica-se pelo quê? Por qual é a justificativa para você ter essa Roda dos Expostos? Essa roda é um preceito de natureza, de origem socio-religiosa. Por que socio-religiosa? Por um lado, eu tenho uma função social em que eu cuido daquela criança que não tem o cuidado da família e, por outro lado, de forma religiosa, eu salvo a vida daquela criança, fornecendo ela ali a salvação por meio do batismo. Então, temos a letra B na questão 77, preceito de natureza socio-religiosa. Obrigada! Tchauzinho!